Hi, everyone. Welcome to the Chantel Cooley podcast. I am so glad you're here, and we are going to really get into some marketplace ministry talk today. This is a space where we talk about faith, leadership, calling, and how do you combine business and faith together. You know, you can take that faith you have in God right into the business world, right into your Zoom calls, right there with you. And that's the beauty of this. And so we're going to be talking about some kingdom principles today, but I want to talk to you about our guest today. He's incredible. I've probably known him for 3 to maybe 4 years now, maybe a little longer. But he's such an example of how God uses someone that I don't even think he hasn't been saved probably less than 5 years now, maybe 6 years, and how God is already using him in a tremendous way. He's an entrepreneur, a strategic advisor, the founder of Global Startups, which is so awesome, and successful business exits in the U.S. and Brazil. So he's really doing a lot at a very young age. But most of all, he's a kingdom builder, a husband, a father, and he's a bridge between people and divine opportunities. I love that you're such a connector. You connect. And I think that's what God's calling us all today as business people, is to be connectors. So I could talk forever about Bruno, but welcome, Bruno. It's so good to have you. Hey, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com você. É sempre um privilégio, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar muito hoje sobre ministério, sobre mercado, sobre business e como isso tudo interpola em uma coisa só. Mais uma vez, um privilégio e uma honra. Obrigado pelo convite. Well, again, it's great to be with you. And let me tell you, all those who are listening, you've got to share this podcast with your friends, colleagues, because today is going to be an incredible day of divine sayings and a divine appointment as well. Bruno, it is so good to have you. Bruno, é muito bom ter você aqui. Let's jump right in. Let's talk about how you became an entrepreneur. Então vamos falar sobre como você se tornou um empresário. Uau, para responder essa pergunta, acho que eu vou ter que voltar alguns anos. Na verdade, eu sempre me vi como um empreendedor. Eu venho de uma família de empreendedores, meu pai é um empreendedor desde quando eu nasci, então não foi bem uma escolha, para te falar a verdade. Eu nasci nesse ambiente de empreendedores, de criar empresas, criar negócios. Trabalhei com meu pai praticamente boa parte da minha vida. Eu fui empreender solo ou criar o meu próprio negócio já em 2018, já com os meus 30 e poucos anos de idade. Então, eu nasci com esse sangue empreendedor. Na verdade, eu realmente creio que Deus me deu essa unção e esse chamado para empreender. So powerful, Bruno. So when did you realize that the work you do is really a ministry? Muito poderoso, Bruno. E quando que você percebeu que esse trabalho que você desempenha é ministério também? Não faz muito tempo. Definitivamente não faz muito tempo. Na verdade, eu até acho que, para te responder essa pergunta, eu tenho descoberto isso. É um processo que eu ainda estou descobrindo. E eu vejo isso como algo que a gente vai tendo as revelações conforme a gente vai caminhando, sabe? E eu tenho tido perspectivas diferentes sobre esse assunto, sobre descobrir que o meu chamado, que as minhas empresas, que os meus negócios, que tudo aquilo que eu fiz até hoje, na verdade, não se separa do lado ministerial. Isso tem sido algo novo para mim, entender que a gente até tende a escutar muito isso, a separação de secular, de ministerial, ou tentar separar essas duas coisas. Hoje eu tenho uma revelação diferente, eu posso te afirmar isso, que eu não vejo essas coisas se separando. Eu vejo que isso se interpola, essas coisas elas andam juntos. Tudo aquilo que eu faço no que a gente chama de mundo secular tem a aprovação e tem, na verdade, o direcionamento do mundo espiritual, desde que eu esteja alinhado na vontade de Deus para fazer aquilo. A partir do momento que eu tenho esse alinhamento, que eu coloco isso junto e não mais separo,
eu não preciso de sair de um mundo e entrar em outro, estar no mundo empresarial e ir para o mundo ministerial, estar no mundo ministerial e ir para o mundo empresarial. Na verdade, essas coisas eu hoje entendo que elas andam juntos. De novo, desde que a gente esteja alinhado à visão do reino, à visão de cima, senão a gente começa a fazer as coisas pelo nosso achismo, ou pela nossa carne, ou pelos padrões do mundo, como Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2, para a gente não se amoldar ou se conformar aos padrões do mundo, mas a gente realmente buscar essa metanoia, né, essa transformação da mente, para que essas duas coisas, que na verdade eu não entendo mais como duas, mas como uma única coisa, mundo ministerial e mundo empresarial, estejam alinhados para viver a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para a gente nesse tempo. I understand totally what you're saying. Eu entendo totalmente o que você está falando. Isn't it the most exciting thing you've ever done is to walk with God and business together? Não é uma das coisas mais empolgantes que você já fez, assim, você andar com Deus no mundo dos negócios junto? Na verdade, traz uma paz. Isso é o que eu entendo na palavra, quando o Evangelho vai dizer que existe uma paz que excede o entendimento, né? Quando a Bíblia vai dizer que... E eu quero deixar isso claro, assim, porque parece que quando a gente escuta isso falando, que, nossa, agora que eu ando alinhado, ministério, com o negócio, tudo vai fluir, todas as portas estão abertas, não vou mais ter nenhum tipo de problema, onde que eu pisar agora vai estar aberto. Mas existem os momentos que nós temos que romper, existem momentos que a gente vai entrar e vai ter uma porta fechada e a gente vai ter que declarar uma palavra, a gente vai ter que realmente quebrar a cadeia, a gente vai ter que romper. Então, não é simplesmente o fato de que alinhei, estou caminhando junto, palavra, ministério, business, que eu preciso, que agora eu posso me acomodar. Pelo contrário, eu ouso dizer que agora que eu tenho que lutar, que agora que eu tenho que decretar, que agora que eu tenho que ficar firme na palavra, que agora que eu tenho que profetizar, que agora que eu vivo com esse alinhamento e entendendo que toda a minha vida, tudo que eu faço nesse mundo, agora, nessa terra, já existe uma vontade liberada nos céus, e eu entendo isso como um acesso, eu entendo isso como um download. Tudo que eu faço na terra, tudo que eu ligo na terra, será ligado no céu. Tudo que é desligado na terra, será desligado no céu. Então, todas as minhas atitudes são espirituais. Tudo que eu faço é espiritual. Então, quando você tem esse tipo de discernimento e entendimento, não é que as coisas ficam mais fáceis, mas você consegue fluir, mesmo na dificuldade, você consegue fluir mesmo nas portas fechadas, e você consegue romper. E você consegue dizer nãos, você consegue dizer sims, você consegue andar alinhado, mesmo quando as circunstâncias te dizem, ei, parece que está tudo fechado, mas existe uma paz. Essa é a paz que excede o entendimento. Eu acho que essa é a grande chave que virou na minha vida, de ter essa caminhada, de não separar mais o que é espiritual do que é secular, e fazer essa caminhada minha como uma única coisa. So good. I want to mention this. Incrível, eu gostaria de mencionar o seguinte, And I think it goes right along with what you're talking about. e eu acho que concorda muito com o que o Bruno está falando. I think one of the things that's hardest for business people to realize is this. Eu acho que uma das coisas que é mais difícil para os empresários entenderem é isso. How to bring the scriptures, the word of God with you Como levar as escrituras, a palavra de Deus com você into your business meetings. nas suas reuniões de negócio. You know, you never speak scriptures when you're doing business, but it's there with you. Você nunca tá falando as escrituras ali no meio da reunião, mas ela tá te acompanhando com você nessas reuniões. So I want you to talk about that, but I want to also let the listeners hear a few verses that I walk by. Eu também quero ouvir do Bruno sobre isso, mas antes eu gostaria de deixar os nossos ouvintes com algumas escrituras que eu vivo com elas. Now, the great thing about being a Christian business person, E uma coisa maravilhosa de ser um empresário cristão, which this goes along right with what you were saying. que isso concorda diretamente com o que o Bruno estava compartilhando. Now God is in control and He directs your steps. É que agora o Senhor está no controle e Ele que direciona os nossos passos. And in Psalm 37:23, E o Salmo 37, 23, 27, Yeah.
23. it says he directs our steps. Vai falar que ele direciona os nossos passos. And it goes on to say he delights in every detail of our lives. E que ele se agrada e se deleita em todos os detalhes da nossa vida. Which means that when you're doing business calls, he's right there delighting with you. Então quer dizer que quando você está nas suas empreitadas de negócio, ele está lá com você. And then Proverbs 16:19 E Provérbios 16, 19 is we make our plans vai falar que nós fazemos os nossos planos, and the Lord determines our steps. mas o Senhor quem determina os nossos passos. So let's just dive into some of the things, whatever the Lord's telling you through all of that. Então vamos mergulhar um pouco, Bruno, no que o Senhor está te falando em relação a tudo isso? Uau, incrível. Você falou algo que eu tenho pensado muito, que você disse assim, nem sempre nós vamos citar as escrituras enquanto estivermos nas mesas de reuniões. Isso é de uma sabedoria tremenda. Por quê? Nem sempre nós vamos ser colocados em lugares de pessoas já salvas, de cristãos, de pessoas que leem a palavra, que entendem a palavra. Muitas vezes, o nosso ministério empresarial, os nossos negócios, as nossas empresas, elas vão ser usadas justamente para isso, para ser luz no mundo, sal na terra, para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Nem sempre são filhos. E aqui existe uma linha muito tênue entre você exercer esse papel de evangelizar e de você levar uma religião para o mundo dos negócios. E muitas vezes a religiosidade pode afastar as pessoas. Muitas vezes pode travar as pessoas. Então imagine eu chegando numa reunião de um dos negócios, onde existe uma mesa de conselho, com dezenas de empresários, e eu não sei se todos são cristãos, eu não sei se todos acreditam na palavra, e eu entro com a minha Bíblia, e eu abro a minha Bíblia nessa reunião e começo a ler uma palavra. Ah, mas você tem que fazer isso, Bruno, você tem que falar da palavra, você tem que falar... Então, aqui é algo que eu entendo que você tem que ter sabedoria, você tem que ser astuto. Lá em Lucas 16, Deus tem falado muito comigo sobre uma palavra, onde está em Lucas 16, que vai falar que os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. Então existe uma astúcia que é você ser astuto como a serpente e suave como uma pomba. Existem lugares que você vai entrar que a única palavra, a única Bíblia que as pessoas vão ler, a única Bíblia que ela vai ler naquela mesa de reunião são as suas atitudes. É você, é o seu exemplo. E a forma como você se manifesta, a forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você senta, a forma como você fala, essa pode ser a Bíblia que aquela pessoa naquele momento vai ler. E eu tenho visto muito isso, porque é quebrar um espírito de religiosidade para Deus te colocar em lugares onde você vai ser o exemplo vivo. O exemplo que Jesus Cristo vai nos dizer, quer vir após mim? Quer vir após mim de verdade? Você quer? Quer me seguir? Então carregue sua própria cruz, negue a si mesmo. É algo diário, é algo todos os dias. E ele vai falar, se vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos, você quer que alguém olhe para você e fale, olha, ele é seguidor de Jesus. Ele vai falar uma coisa, ame aos outros, amor, só isso. Muitas vezes a gente deixa de amar por colocar religião, e aí eu quero impor, eu quero criticar, eu quero até com preconceito sobre outras pessoas. Porque você não é, então você não senta na minha mesa. Porque você não é, você não serve para fazer negócios comigo. Mas fechando meu raciocínio aqui para essa pauta, sempre escute a voz do Espírito Santo. Mesmo que pareça algo muito óbvio, porque nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, nas coisas que a gente não vê. Recentemente aconteceu uma situação comigo em uma empresa que nós literalmente tivemos que falar não para um negócio, que nós literalmente tivemos que falar não para dinheiro, para um investimento, porque o Espírito Santo nos incomodou. Ele falou, esse aí eu não tô. Eu falei, gente, mas por quê? E nessa hora, se a gente começa a questionar ou a querer que o Espírito Santo nos responda o porquê ou os porquês, a gente começa a ficar confuso. Então é melhor, sempre vai ser melhor, obedecer do que sacrificar. Eu tenho aprendido muito isso. So you're basically walking in discernment. Então, basicamente, você está andando em discernimento. And insight. E insights. Maybe those who are listening today Então, talvez vocês que estão nos ouvindo hoje want you to talk more about how do you get that insight where you just know that this isn't right. E como que você recebe esse insight de que, por exemplo, você sabe que essa tomada de decisão não está certa? Or
you have this discernment and insight into what God's saying. Ou então você tem esse discernimento e esse insight, uma percepção do que Deus está dizendo, da direção que Ele está dando. It is a good business deal God wants you to go into. So how do you know the difference? E aí, esse insight, essa direção é para um bom negócio que o Senhor está te apontando. Então, como saber a diferença, né? Perceber, sensibilizar a diferença de direção que o Senhor dá. Todo cristão sabe orar o Pai Nosso, né? Ou pelo menos deveria. Na oração do Pai Nosso, eu vejo que tem uma chave poderosa lá que talvez, ao orarmos tão no automático, a gente acaba esquecendo do que está lá. Todas as noites, ou toda vez que a gente for orar uma oração do Pai Nosso, a gente tem que, não é simplesmente falar, é meditar e saber do que a gente está falando. E lá tem assim, que seja feito a sua vontade, aqui na terra assim como já é no céu. Então existe uma vontade que já é no céu. Não é que vai ser. A gente tem que entender Deus na sua eternidade. A gente tem que entender Deus como o Criador, o que sempre foi. A gente tem que entender que Deus ele navega no tempo. A gente tem que entender, definitivamente, tirar os olhos da terra e colocar o olho na eternidade. Nós temos que entender que Deus já escreveu, que Ele já viu, que Ele já fez, que Ele já liberou. Então, até a nossa oração tem hora que é errado. Desculpa, não é que é errado, tem hora que... Porque a palavra vai dizer, orar e não recebeis, ou orar e não foi liberado, porque você orou errado, porque você pediu errado. E talvez seja isso mesmo, errado. Tentei achar uma palavra melhor, mas é isso. Pensa, Deus, libera isso. Pai, faça isso. Pai, libera esse novo contrato para mim. Na verdade, não é essa oração, é, Pai, aquilo que o Senhor já liberou, aquilo que já está liberado, a sua vontade, esse acesso que o Senhor já liberou, esse download que eu faço hoje, que o Senhor já tem liberado para a minha vida, eu acesso, eu tomo posse, eu declaro que eu trago isso dos céus para a terra. Então essa foi uma grande virada de chave na minha vida. E um outro segredo, e aqui talvez eu falo para os casados, eu aprendi a usar a minha esposa, literalmente, eu aprendi a usar a minha mulher. Eu acredito que a mulher, nossa mulher no relacionamento, ela carrega essa chave do discernimento. Eu acho que as esposas, elas têm um contato, um acesso ao discernimento. Eu acredito maior do que nós, maior do que os homens. Então quando alguma coisa começa a incomodar, ou quando ela fala alguma coisa, hoje eu já paro, pergunto para ela, amor, o que você está vendo? O que te incomodou com isso? Ela não precisa de me explicar muito. Ela fala, amor, eu não sei. Eu só acho que não tô sentindo paz nisso. Eu paro na hora. Aconteceu esse final de semana, uma situação, não vou expor por uma questão ética, óbvia, de um novo negócio, de um novo contrato que eu fechei, de uma nova empresa. Ela falou, amor, eu iria com cautela nesse negócio aqui, nesse assunto. Eu não perguntei, mas por quê? O que você está vendo? O que está acontecendo? Eu simplesmente hoje eu falo, ok, eu fui lá e já tomei uma decisão imediata. Por quê? Porque eu acredito que nós somos uma só carne. Eu acredito na palavra de Deus quando ele disse, ele unirão homem e mulher como uma só carne. Deixará pai e mãe se unirão como uma só carne. Eu acredito que quando ela sente alguma coisa, fala, ó, isso aqui não tá certo. Isso aqui eu não tô tão em paz ainda. Deus está mostrando para ela algo que vai me mostrar e vai revelar. E é incrível que sempre revela. Aí vai lá na frente um pouquinho, chegar e falar assim, realmente, era por isso que a gente estava sentindo isso. E a gente entrar em oração, entrar em momento de discernimento mesmo, para entender o que Deus quer falar. Então, respondendo, eu acredito que nós temos que colocar Deus no lugar dele. E não ficar como uma pessoa que barganha com Deus. Ai, Deus, me dá isso, Deus me faz isso, Deus abre essa porta, Deus libera isso. Primeiro, ele já liberou todas as coisas na sua vida. Boas, perfeitas e agradáveis. A palavra dele vai dizer, os planos dele são maiores do que os grãos de areia dessa terra, sobre a sua vida. Ele tem uma vontade que é perfeita, é insondável, você não consegue entender. Você imagina se nós conseguíssemos fazer ou acessar, ter o download, trazer para a nossa vida, para a terra, todos os planos de Deus, maiores do que os grãos de areia? Então eu fico me pensando sobre isso, eu fico me perguntando, eu falei, Jesus amado, é tanto plano, é tanta coisa melhor, perfeita, agradável, por que eu vou fazer os meus planos? Então é uma questão de, Senhor, como Jesus no Getsemane, Pai, eu até não quero isso. A minha vontade é ir para cá, mas que seja feita a sua vontade. O que o Senhor tem para mim? Qual a sua vontade? Porque no céu já existe uma vontade liberada. Qual é essa vontade que eu trago para a terra agora? Para mim, essa é a chave. Very good. Muito bom. So let's talk about leadership and team building. Então, vamos falar agora um pouquinho de liderança e como equipar equipes e times. I mean, you're someone who leads teams across the nations. You lead, you understand cultures, how to bring the culture of God into the kingdom. Você é uma pessoa que lidera equipes e liderou pessoas em todo o país. Então, você entende sobre como montar equipes, como trazer a cultura certa para o time que você está gerenciando. Yes. Então,
Essa pergunta é muito boa e eu até gostaria de responder ela de uma forma mais ampla, mas eu consigo enxergar apenas uma forma de liderança onde você vai gerar frutos. Eu acho que é isso que significa uma liderança de sucesso, que vai deixar sucessores, e é através do exemplo. Para mim, nós podemos ver isso hoje sobre tantas técnicas, tantos cursos, tantos livros, tantas ótimas obras disponíveis, e eu realmente encorajo todos a fazerem isso. Recomendo, porque eu faço muito. Eu acesso muito conteúdo, eu leio muito, eu estudo muito, eu vejo muito material no YouTube, mas eu tenho uma frase que eu falo há muito tempo que isso tudo é muito bom, parte do conhecimento, só que transportar esse conhecimento e transformá-lo em uma ação prática é o segredo. Você pode ser alguém de muito conhecimento, mas de pouca aplicabilidade do conhecimento. E você tem que ser uma pessoa coerente. Um líder tem que ser coerente. O líder tem que ser aquele que fala e aquele que faz. O líder tem que ser aquele que ele dá uma instrução e ele é o primeiro a fazer. O líder tem que ser aquele que ele sabe fazer aquilo que ele está pedindo, porque ele lidera pelo exemplo. E isso eu vejo, por exemplo, no processo de liderança de Moisés para Josué. Você vai ver Moisés e Deus pedindo para Moisés preparar uma nova liderança. Deus vai pedir para Moisés preparar Josué. E conforme essa preparação acontece, a gente vê o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Josué, Deus já dando esse bastão, essa instrução na mão dele. Por quê? Ele foi preparado antes através do quê? Do exemplo. Pensa comigo, quantas vezes Josué viu Moisés liderando? Quantas vezes ele viu pelo exemplo? Quantas vezes está escrito na Bíblia que Moisés chamou Josué no particular e colocou ele em uma sala de mentoria e foi falando com ele? Poucas vezes. Você vai ver poucas vezes isso escrito, mas quantas vezes nós vemos escrito na Bíblia o quanto Moisés liderou o povo? Então a liderança, ela é pelo exemplo. A liderança é enquanto eu estou fazendo, ei, venham atrás, venham me seguindo, venham do lado, venham comigo, estou fazendo, estou andando, estou indo, estou fazendo. Vocês, vamos aprendendo. Essa é a liderança que eu acredito. Essa é a liderança de sucesso. É aquela que eu vou fazendo e meu time vai vindo junto. Eu vou fazendo e meu time vai construindo junto. Até o dia que eu posso falar assim, ei, toma o bastão, pode ir. Você me viu fazendo? E para fechar, o apóstolo Paulo diz algo tão poderoso que soa como, até se a gente for parar assim, parece até arrogante. Mas ele vai falar, se vocês quiserem conhecer a Jesus Cristo, se vocês quiserem saber quem ele é, me sigam. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele liderava tanto pelo exemplo que ele falava, ei, é o seguinte, vocês podem, eu estou escrevendo cartas, estou escrevendo muitas coisas para vocês, mas querem saber de uma coisa? Me imitem, façam o que eu faço. Olha o nível de coragem, de audácia, de sabedoria de alguém e de pureza, de falar assim, faz o que eu faço. Eu sou tão coerente naquilo que eu tenho liderado que me imita, vem comigo, que vocês vão estar fazendo o que Jesus queria, eu pede para que vocês façam. Eu acho isso tão tremendo, tão lindo. Então, acho que é um pouco do que eu acredito na liderança, para mim é o exemplo. Yeah, so good. Muito bom. Let's go back to the beginning of when we talked about leadership. Então vamos voltar aqui para um pouquinho do que nós falamos sobre liderança. What is your favorite book on leadership that you go back to that you can tell us about? Fala pra gente aí, qual é o seu livro preferido de liderança, que você sempre volta para ele, que gosta de estudá-lo? É engraçado que eu leio, mas não me traz nenhum livro agora na memória sobre liderança. Eu tenho um livro que, assim, ele não é sobre liderança, mas eu vou citar porque na hora que você me perguntou sobre um livro, veio ele. Ele foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu acho que depois que eu li esse livro, virou algumas chavinhas. E tem anos que eu li esse livro, que é um livro do Simon Sinek, que vai falar Comece pelo Porquê. Eu não sei porquê, esse livro, ele mexeu muito comigo. Quando eu entendi que a gente tem que ter um porquê antes de ter um o quê e antes de ter um como, e esse porquê ele vai falar sobre liderança também, porque se eu perguntar para todo mundo aqui agora, para a audiência aqui, por que você tem seu negócio? Por que você tem essa empresa? Eu acho que todo mundo consegue responder. O que eu faço? Como que eu faço? O que eu faço? Eu tenho um salão de beleza. Beleza, como que você faz? Eu tenho um salão que eu atendo só para mulheres, e eu corto cabelo, eu também pinto unha. Todo mundo sabe responder o que e o como muito rápido. Você não precisa pensar. Agora, quando eu faço a pergunta, por que você tem esse salão de beleza? Me responde o porquê. É incrível como a maioria das pessoas não consegue responder o porquê. E o porquê
é o que faz você não se desviar do caminho. O porquê é o que faz você persistir em meio a circunstâncias que você gostaria de desistir. O porquê é a visão que Deus te deu que você vai seguir, independente do que está acontecendo. E a maioria dos empresários não sabe responder o porquê. I love always talking about books that we're reading. Nossa, eu amo isso sobre falar dos livros que nós estamos lendo. And one of my favorites is by John Maxwell, Um dos meus favoritos, ele é do John Maxwell. 21 Minutes in a Leader's Day. 21 minutos de poder no dia de um líder. I love reading this book because it talks about leaders in the Bible. Eu amo ler esse livro, ele vai falar de líderes na Bíblia. I think it's really interesting too how you talked about Joshua. E eu também achei muito interessante como você falou de Josué. I would say out of all the leaders in the Bible, Eu diria que de todos os líderes da Bíblia, as a business woman, como uma mulher de negócio, I refer back to Joshua and David the most. e eu me volto muito para a liderança de Josué e de Davi. What about you? E você? Também. Eu acho que foram contextos e épocas diferentes, óbvio, né? Mas eu acho lindo o contexto de Josué, como ele viu durante tantos anos, né, a liderança de Moisés, acompanhou de perto e depois ele é chamado para assumir esse bastão. E Davi já vem num contexto um pouco diferente. Se você for ver, existia um rei Saul, um rei que foi desaprovado em um determinado momento, um rei que o Espírito de Deus é retirado dele. Deus vai ungir um novo rei em um tempo onde já existia um rei. E Davi teve que ficar numa obediência. Sabe o que eu mais penso de Davi? Assim, imagina você, agora, em 2025, você recebe uma promoção que fala assim, você agora é o CEO da Apple. Eu estou te falando, você é o CEO da Apple. Mas o Tim Cook está lá ainda. E você não pode sentar lá ainda. Só que você já é o CEO da Apple no mundo espiritual. O que você faria? Como você continuaria vivendo sua vida? E Davi, ele foi ungido por Samuel e no outro dia ele voltou a pastorear as suas ovelhas. E foram 20 e poucos anos depois que ele foi se sentar no trono. Então, olha o processo de Deus. Eu estava falando isso ontem com os meus filhos. A gente teve um tempo aqui de mesa, eu conversei com os três. Falei, vocês não sabem esperar. Vocês não têm paciência com o tempo. Essa geração é tudo pro agora. Vocês não têm esperança de ficar 1 hora sentados sem fazer alguma coisa. E isso é inacreditável. Agora imagina Davi, ter que esperar 20 e poucos anos, sabendo que já era rei, sabendo que no mundo espiritual Deus já o tinha ungido rei, tendo que enfrentar batalhas, fugir de Saul, tendo que enfrentar seus irmãos, tendo que enfrentar tudo, vai enfrentar Golias, para depois sentar no trono. Eu fico imaginando hoje, um líder hoje, sendo levantado com essa liderança, se ele teria 1% da paciência de enfrentar ou de ter mais esse cuidado pelo processo do tempo. E o tempo é o que mais nos confronta, né? Acho que o que mais nos confronta hoje em dia é o tempo da espera. Porque e se Deus falar, ok, estou te liberando isso agora, nos céus, mas você vai esperar um pouco. Muita gente joga tudo a perder por não discernir o tempo. That's so good. We're basically Isso é talking muito about legal. we're basically talking about how to bring the faith of God into your everyday walk. Nós estamos basicamente falando de como trazer a fé de Deus na sua caminhada diária. Your everyday walk in your business. E você trazer a sua caminhada diária para os negócios. And that's such a great example how you may be working and something triggers your mind and you think about that story. Isso é um exemplo muito legal que o Bruno falou de como talvez você está na sua empresa, na sua caminhada diária e algo te traz um gatilho para se lembrar dessa história. And I love I like this story. E eu gosto muito dessa história. I also refer back to Caleb a lot in the Bible. E eu também faço muita menção de Caleb na Bíblia. And how maybe
some of you've been given a prophetic word that are listening. E como talvez muitos de vocês que estão no ouvindo receberam uma palavra profética sobre vocês, And it hasn't come to pass yet. mas ela ainda não se cumpriu. Remember, a prophetic word is like a book full of chapters. Se lembre que uma palavra profética é como um livro cheio de capítulos. Whatever God's talking to you about, it may be chapter 3 of your life. E aquilo que o Senhor está te dizendo, talvez, pode estar no capítulo 3 da sua vida. Then the prophetic word jumps to chapter 10. E aí a palavra profética vai lá e traz o insight do capítulo 10. And then chapter 3. E aí volta para o capítulo 3. So how do you navigate all of that? Então, como navegar tudo isso? So for me, Então, para mim, I think about Caleb eu me lembro de Caleb. and how he was given the prophetic word that everything your foot touches, you can have it. Como ele recebeu aquela palavra profética de que onde que os pés deles tocarem seria dele. So he took that prophetic word with him as they went and spied out the land. E ele levou essa palavra profética com ele quando ele foi espiar a terra. They go check the land out, Então eles vão, conferem a terra, and Caleb and Joshua find themselves around a lot of negative leaders. e Josué e Caleb se encontram no meio de líderes muito negativos. Maybe they were all in the beginning of this adventure. Talvez eles estavam ali todos no início daquela aventura. They got into the land and saw giants. Eles foram até espiar a terra e viram gigantes. They lost everything that they had E in their quando minds, eles in their viram isso, mindset. eles perderam, eles abrem mão de tudo aquilo que eles tinham na mentalidade deles. So we're talking about mindset. Então nós estamos falando da mentalidade, de padrões de pensamento. In the midst of every demon in hell coming against you, where is your mindset going to stay? Então, no meio de uma circunstância onde você tem o inferno e o diabo se levantando contra você, onde estão os seus pensamentos? Para onde eles voltam? And I'm going somewhere with this. E eu estou chegando no lugar com isso. So Caleb held tight to what God told him. Caleb, ele se apegou com firmeza na palavra que o Senhor tinha entregue para ele. He came back and ready to tell the 2 million Israelites, we can take this land. E ele volta pronto para falar para os 2.000 israelitas que eles estão prontos para tomar e possuir a terra. But the other 10 could not agree with what God had said. Mas os outros 10 espias não conseguiam concordar com aquilo que o Senhor tinha dito. So, I mean, what happened? Então, o que aconteceu? God Almighty spoke the word, you can have this land. Deus, o Todo-Poderoso, disse essas palavras para vocês. Vocês podem ter essa terra. And it still was not enough to convince them. Mas isso não foi o suficiente para convencê-los. And then they had to start all over. Então, eles tiveram que começar tudo de novo. 40 years later, 40 anos depois, they find themselves again ready to Eles- take the land. eles se encontram lá de novo na posição, prontos para tomar a terra. Somewhere, as they're taking the land, that prophetic word Caleb had comes back to him. E lá, nessa posição de novo, a palavra profética que Caleb tinha recebido volta e emerge dentro dele. There's giants out there in the land, Existem gigantes lá na terra. but Joshua's thinking, hey, I'm ready. Mas Josué, o pensamento de Josué é: eu estou pronto. Joshua, Josué. I'm ready. Caleb falando para Josué: Josué, eu estou pronto. Now, this is like his job. Isso é como se fosse o trabalho dele. God said, take the land. Deus falou: tome aquela terra. So he took the prophetic word with him and he took the land. Então ele pegou a palavra profética, levou consigo para tomar a terra, It was full of giants. cheia de gigantes. But Bruno,
Mas, Bruno, This is such an example of what you do in the business world, the marketplace. isso é um grande exemplo do que a gente faz, do que você faz no mundo dos negócios. I am sure when he was facing those giants, Eu tenho certeza que quando ele estava encarando aqueles gigantes, he may not have quoted a scripture to them, ele não declarou, não citou uma escritura bíblica para eles. but he took his training of how to take a sword and take you out with him. Mas ele levou aquele treinamento de como pegar a sua espada, que é a palavra, e levar junto com você. Ele levou esse treinamento para aquele encontro. And so that is like us taking our communication skills E isso, fazendo um paralelo hoje em dia, é como nós levarmos as nossas habilidades de comunicação com a gente para uma reunião. our negotiation skills. As nossas habilidades de negociação. And we go into the world and we take back what the enemy's taken from us. E nós levamos isso conosco para as reuniões, para o mundo dos negócios e tomamos de volta aquilo que o inimigo roubou. That's just such an example of the combination of marketplace ministry. E isso é um grande exemplo da combinação do sacerdócio de mercado. Out of that story, what speaks most to you? E dessa história que eu compartilhei agora, Bruno, o que se destaca mais, o que fala mais com você? Poderoso. E eu realmente creio que tem uma mensagem aqui para muitos dos que vão estar aqui assistindo com a gente. Enquanto você falava de Caleb, eu fui levado aqui para o livro de Josué, no capítulo 14, ali no versículo 7 vai falar: 40 anos tinha eu, Caleb falando. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Quando Josué foi levado para Josué e Caleb, os 12 espias, Josué, Caleb mais os 10, foram levados para espiar a terra, ele tinha 40 anos. E aí, se você segue no capítulo 14, um pouco mais à frente, você vai ver lá no versículo 11, que ele fala que ele ainda era forte nesses dias, como no dia em que Moisés o enviou, e que a força dele ainda era a mesma, e que se passaram 45 anos. E depois de 45 anos, ele estava tomando posse da terra dele, do Monte Hebron. A gente falou de Davi, sobre permanecer, a persistência de Davi, mesmo sendo ungido rei, 20 e poucos anos depois. Aqui a gente tem Caleb, 45 anos depois, a promessa se cumprindo. E eu quero fechar esse loop aqui falando algo para você que está ouvindo aí, você, meu amigo, minha amiga, que tem algo poderoso para sua vida. Todas as vezes que a gente procurar uma aprovação na terra, todas as vezes que a gente procurar por uma resposta imediata na terra, todas as vezes que nós não discernimos o tempo de Deus e queremos ultrapassar o processo de Deus, ou abrir uma porta que não é Deus que está abrindo, deixa eu te falar uma coisa, você vai conseguir. E é isso que mais me assusta. A porta que você quer que Deus não quer que você abra, ela vai se abrir. O tempo que você quer pegar a uma promessa que não é para você agora, você vai pegar. Só que não vai ser do jeito de Deus. Porque Deus é pai, você é um filho, você não é escravo. Você já foi liberto. O sangue de Jesus comprou seu pecado na cruz. Você já é livre para tomar suas escolhas, para fazer suas decisões. E todas as vezes que você escolher algo por você e não esperar o tempo de Deus, Deus vai permitir. Como um pai que ama um filho, eu não posso tomar as decisões pelos meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens e tenho esperando a nossa primeira filha mulher, está sendo gerada no ventre da minha esposa. E eu penso muito sobre isso. Imagina se eu começo a tomar as decisões pelos meus filhos. Imagina se eu, ao invés de deixar meu filho cair no final de semana que ele estava jogando bola e machucou, eu não deixo ele cair. Antes dele cair, eu tô lá e já seguro ele. Ou eu não deixo ele nem chutar a bola, eu chuto por ele, porque eu sei que ele pode machucar. Imagina eu tomando decisões inteiras pelos meus filhos. Quanto preparados eles vão estar para o mundo? Assim é Deus Pai. Deus não vai tomar as decisões por nós. Tampouco ele vai falar para você: ei, não entra nessa porta não. Ele até vai falar, mas ele não vai deixar que você abra, você vai abrir. Pela sua teimosia, ele vai deixar. E você vai entrar num processo, você vai ter que aprender com isso. Entenda algo. Caleb esperou 45 anos para ter acesso à terra prometida que ele tinha. Davi esperou 20 e poucos anos para se tornar rei de Israel. Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Elias foi substituído por Eliseu. Elias, ao pedir para morrer e ao se esconder, Deus fala: ei,
até aqui tá bom contigo, agora vai ali que eu preciso que você unja um outro profeta para ficar no teu lugar. Eu fecho esse loop agora. Parece que Moisés e Elias foram desaprovados, não parece? Ao gente ler a Bíblia, parece que Moisés foi desaprovado, porque ele não entrou na Terra Prometida. Parece que Elias foi desaprovado, porque Deus falou, ok, basta com você, vai ungir um outro profeta para ficar no teu lugar. Mas eles talvez possam ter sido desaprovados na sua missão terrena. Aqui nessa terra eles foram desaprovados. Mas lembre-se de uma coisa, lá na frente, milhares de anos depois, Jesus vai subir a um monte, e ele chama Pedro, Tiago e João. E ele se transfigura em glória, e desce duas pessoas nesse monte. Se vocês lembram bem, desce Moisés e desce Elias. O que tudo isso quer dizer, meus amigos? Moisés e Elias foram aprovados nos céus. Eles estavam lá junto com Deus já. E na monte da transfiguração, onde Jesus é resplandecido em glória, e Pedro, Tiago e João ficam tão estoniados que Pedro vai dizer, vamos armar 3 tendas, vamos morar aqui para sempre, Jesus, eu não quero descer. Moisés e Elias estavam lá. Muitas vezes nós vamos ser desaprovados na terra. Muitas vezes nós não vamos conseguir aprovar todo mundo. Muitas vezes vão ter nãos que a gente vai falar que as pessoas vão olhar pra gente e não vão entender. Muitas vezes vão ter contratos que a gente não vai fechar. Muitas vezes vão ter negócios e portas que não vão se abrir. E fique em paz com isso, porque tem lugares que não é pra você ainda. Tem portas que não se abriram pra você ainda. Eu acho que a grande mensagem aqui nesse tempo que a gente está falando, Chantel, e eu sinto muito do Espírito Santo de Deus me dizer e direcionar para falar isso, é sobre discernimento do quando. Não é sobre se Deus pode ou não pode fazer. Não é sobre se Deus vai ou não vai fazer. Não é sobre se Deus tem planos ou não tem planos. É quando. Permaneça. Fica na obediência. Continue na intimidade. Continue orando. E entenda uma coisa. Você não foi feito para cá. Tire seus olhos dessa terra. Coloque os olhos na eternidade. Porque talvez você não vai conseguir fazer tudo que você planejou nessa terra, mas está tudo bem, porque vai chegar um dia que você vai estar eternamente, até quando? Eternamente, aonde que você foi criado, voltando no plano original, no plano do Éden, se relacionar todos os dias com o Criador, todos os dias, para a eternidade. Eu sinto isso no coração de falar para vocês. Such good words of wisdom. Quantas boas palavras de sabedoria. Let me talk about how people can get in touch with you. Eu queria, Bruno, que a gente falasse um pouquinho de como as pessoas podem te acompanhar. So give us, like you have a different, I think you have a podcast, right? E você também tem um podcast agora. Fala pra gente como as pessoas podem te achar, podem te acompanhar. Ah, legal. Como os downloads de Deus são ilimitados, né? Como a gente serve, é filho de um Deus ilimitado, ele vai nos dando ideias, a gente vai desenvolvendo novas ideias, novos projetos, e Deus tem sido muito bom, muito fiel com a nossa casa. Deus tem nos entregado projetos, Deus tem nos confiado ideias. Então, meu Instagram é Bruno Matoso, Matoso com Z, normal, Matozo, e a gente começou um projeto recentemente, eu e minha esposa, para falar sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Deus nos entregou esse projeto em outubro do ano passado, a gente vinha orando muito sobre ele. Nós realmente acreditamos sobre a união, quando 2 ou mais estão reunidos ali, ele se faz presente. O nome do nosso podcast de família, Deus nos entregou esse versículo, e chama 2 ou mais, porque nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que onde você abre a porta, porque Jesus está à porta, né? E ele bate, mas a maçaneta está do lado de dentro. Onde nós abrimos a porta, ele vai entrar, vai ceiar conosco, vai morar conosco e vai nos direcionar, não somente no matrimônio, no relacionamento a 2, num casamento, numa família, na criação de filhos, como é o foco do podcast, mas nos seus negócios, no mercado, na sua empresa. Se você abrir a porta para Jesus entrar no seu negócio, na sua empresa, mesmo que você tenha começado errado, eu quero dar essa palavra de encorajamento. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas Bruno, mas eu comecei errado, mas eu não orei antes, eu não consagrei ao Senhor meu negócio antes. E agora? Você tem 2 caminhos. Eu quero te dar a notícia boa. E a outra melhor ainda. A primeira é que realmente, se você não consagrou e se Deus não está contigo nessa, ele pode tirar. E ele vai te entregar algo melhor ainda. Fique em paz. Deus já tirou projetos meus que ele não estava consagrado a Deus, ele tirou. Ele me tirou contratos, ele me tirou projetos, ele me tirou sociedades. Ele me entregou algo muito melhor. E segundo, se você começou errado e Deus tem esse plano para você, consagre a ele, consagre ao Senhor. Fala, Senhor, esse é o teu negócio, essa é a tua família, essa é a tua casa, esses estão os teus filhos, essa é a tua empresa. A partir de hoje, tudo que eu fizer, tudo que eu tocar, que seja feito à sua vontade. E veja, contemple, você irá contemplar, você irá ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida a partir dessa oração, a partir dessa consagração do seu negócio, da sua família, de tudo que você tem
a Deus. So good, Bruno. I really appreciate what you've given us today. Muito bom, Bruno. Eu realmente agradeço e aprecio muito o que você tem compartilhado com a gente hoje. It's really been neat to see how you walk as a marketplace minister. Foi incrível ouvir de como você caminha como sacerdote de mercado. And I think one of the things that we really stuck on is how to wait on the Lord. E eu realmente concordo que uma das coisas que a gente acaba ficando preso é na espera pelo Senhor. And it seems like that's kind of what you carry, that ability to be in tune with what God's saying. E isso parece ser uma parte da unção que você carrega, estar em sintonia com a vontade, com o tempo do Senhor. You know, I wouldn't be surprised if you wrote a book about that in your E eu não me future. surpreenderia de ver você escrevendo um livro sobre isso no futuro. I think you carry that as a mantle. Eu acredito que você carrega isso como um manto. We all have things that we carry as a mantle, Todos and nós temos coisas que nós carregamos como um manto. that mantle gives us the ability to carry out our assignment. E esse manto nos dá a habilidade de carregar a nossa missão. So it's so powerful. Então é muito poderoso. Well, Bruno, that's all we have for today. Bruno, isso é tudo que nós temos para hoje. And again, I know that you loved everything he had to say, so stay in touch with him. E eu sei que vocês que estão nos ouvindo aproveitaram muito do que o Bruno compartilhou hoje. Então sigam e acompanhem. Eu que agradeço. Para mim, eu ficaria aqui horas e horas e horas conversando e tendo esse bate-papo incrível. Eu realmente sinto que Deus marcou esse momento, esse nosso podcast, essa nossa conversa. Sinto que o Espírito Santo tem uma mensagem direcionada para algumas pessoas que vão escutar isso daqui. E se você quiser, meu Instagram é Bruno Matoso, mais uma vez. Para mim é um privilégio, uma honra poder servir vocês, poder contribuir com um pouquinho de cada um de vocês. E Matoso com Z. E fica aí meu agradecimento, meu muito obrigado mais uma vez. É um prazer e uma honra poder estar com vocês aqui. All right, so that's all we have for today. Everyone, just share this podcast. I know it will change so many lives. Então, muito obrigada por ter nos ouvido hoje. Nós estamos encerrando aqui o que nós estamos compartilhando e eu quero te encorajar a compartilhar esse podcast com alguém. And thank you, Bruno, for being my special guest. E obrigada, Bruno, por ser o meu convidado especial. And hey, if you are interested, we have a mentorship program going on that you can still enroll in. E se você tem interesse, nós temos um programa de mentoria que foi recentemente lançado e você ainda pode se inscrever. And one more thing I want to mention is, of course, my Beyond the Basics book. E mais uma coisa que eu gostaria de mencionar é o meu livro Além do Básico. I give you key insights on how to run your business. Eu te dou insights chaves de como você gerir o seu negócio. So, Father, I thank you for each person watching. Então, Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo. I thank you for blessing them. Eu te agradeço por abençoá-los, That they're blessed going in and they're blessed going out. que eles são abençoados ao entrar e ao sair. And I just really sense that the Lord wants you to see yourself as the head and never the tail. E eu sinto que o Senhor quer que você se veja com a cabeça e nunca como a cauda. And we speak that over your life right now. E nós declaramos isso sobre a sua vida em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, well, we'll see you next time. I can't wait. Nos vemos na próxima. Não mal posso esperar. Muito obrigada. Thank you, Bruno. Muito obrigada. Nós nos vemos na próxima. Mal posso esperar.